O sol de Ubá sempre teve um brilho diferente. Para Lúcia, aquele calor que abraçava as montanhas da zona da mata não era apenas clima, era a segurança do colo de mãe e do barulho constante da máquina de costura no armarinho Santo Antônio. Mas o coração de Lúcia, alimentado pelas páginas amareladas dos romances de bolso que ela devorava escondida, batia em um ritmo que a Cidade Carinho não conseguia acompanhar. Ela queria o sucesso, o brilho das luzes que via nos telejornais, o tilintar de moedas que não fossem apenas trocados para o pão. Com a coragem de quem ainda não conhece a maldade do mundo, ela juntou cada centavo, despediu-se do cheiro de café fresco e embarcou em um ônibus com destino ao que ela acreditava ser o seu futuro: São Paulo. A chegada na capital foi um soco no estômago. O cinza dos prédios parecia querer esmagar aquela matuta feminina que, apesar da simplicidade, carregava uma dignidade que o asfalto logo tentaria corroer. Lúcia alugou um cubículo que o proprietário, com um cinismo tipicamente paulistano, chamava de apartamento. Eram 4 paredes descascadas onde o som da cidade não parava nunca. Por 2 meses, ela gastou o solado de seus únicos sapatos bons. Distribuiu currículos até as mãos ficarem manchadas de tinta e os olhos arderem de tanto ler anúncios em jornais de balcão. Nada. Nenhuma entrevista, nenhum olhar de esperança. Apenas o silêncio gelado de uma cidade que não tem tempo para os sonhos de quem vem de longe. A fome começou a ser uma companheira silenciosa, e a tristeza, uma sombra que a seguia. Em uma tarde de garoa fina, aquela que penetra nos ossos, Lúcia se viu caminhando sem rumo pela Rua Augusta. O movimento era ensurdecedor. Pessoas elegantes, luzes de neon que prometiam prazeres imediatos e um frenesi que a deixava tonta. Exausta e com a alma em frangalhos, ela parou em um bar de esquina. Gastou seus últimos trocados em uma cerveja, não por vício, mas por um desejo desesperado de anestesiar a rejeição que latejava em seu peito. Sentou-se na calçada, um contraste vivo de delicadeza mineira em meio ao caos urbano, e permitiu que uma lágrima solitária traçasse um caminho em seu rosto corado pelo frio. Foi então que a sombra dele se projetou sobre ela, alto, com um terno que parecia custar mais do que o armarinho inteiro de sua família em Ubá. O homem se aproximou com uma elegância estudada. Ricardo tinha o sorriso de um herói de romance de banca e a voz aveludada de quem sabe exatamente o que uma mulher desesperada precisa ouvir. Uma joia dessas não deveria estar jogada na calçada, disse ele, com um tom de preocupação que desarmou Lúcia instantaneamente. Ela, tímida, sentiu o rosto queimar. Aquele homem parecia o resgate que ela tanto pedira em suas orações silenciosas. Ele não pediu apenas para sentar. Ele ofereceu um mundo onde Lúcia não precisaria mais se preocupar com currículos ou com o aluguel do cubículo. Ele falava de oportunidades, de recepções de gala e de uma carreira onde sua beleza natural seria finalmente valorizada. Lúcia, mergulhada em sua inocência e na carência de um gesto humano, não viu o brilho predatório por trás daquelas lentes caras. Ela aceitou a mão estendida, acreditando estar subindo em uma carruagem, sem saber que estava entrando em um abatedouro decorado com veludo. O despertar no casarão. O carro de Ricardo deslizava pelas ruas de São Paulo como um tubarão em águas calmas. Lúcia, no banco de couro perfumado, sente-se, pela primeira vez, como as protagonistas de seus livros favoritos. Ele falava sobre o casarão, descrevendo-o como um refúgio de elite, um lugar onde a alta sociedade se reunia para eventos de extrema sofisticação. Você será a nossa estrela, Lúcia, o frescor de Minas é o que falta naquele ambiente. Ele dizia, enquanto acariciava o dorso da mão dela, com uma possessividade que ela, na sua cegueira emocional, confundiu com proteção. Quando o veículo parou diante de uma mansão de muros altos e portões de ferro batido, o coração da jovem disparou. Mas não era mais o disparo da esperança. Era o instinto de sobrevivência gritando em seu útero, um aviso ancestral de que algo estava terrivelmente errado. Ao cruzar o umbral daquela casa, o perfume caro de Ricardo foi substituído por um odor pesado. Uma mistura de incenso sufocante, bebidas fortes e o rastro de muitos segredos. A iluminação era escassa, propositalmente projetada para esconder as marcas do tempo e da dor nas faces de quem ali habitava. No centro do salão, uma mulher de olhar gélido e autoridade inquestionável aguardava. Era a madama. Ela não deu as boas-vindas. Ela fez uma inspeção.
Olhou para Lúcia como um negociante olha para uma res antes do abate. Muito bem, Ricardo. O material é bom. Ela tem aquela aura de santa que os nossos clientes adoram profanar. Sentenciou a mulher, com uma voz que parecia o raspar de uma faca em um prato de cerâmica. O pânico finalmente dominou Lúcia. Ela tentou recuar, mas o toque de Ricardo, antes suave, tornou-se um grampo de aço em seu braço. "Onde estão os eventos? Eu quero ir embora!" Ela gritou, a voz trêmula ecoando pelas paredes forradas de tecido escuro. A risada da madama foi curta e cruel. "Embora? Você tem uma dívida, querida. O transporte, a hospedagem, o agenciamento do Dr. Ricardo. Nada é de graça nesta cidade." Antes que pudesse reagir, Lúcia sentiu mãos brutas revistarem sua bolsa. Seu documento de identidade, seu único vínculo legal com o mundo lá fora, foi arrancado e entregue à madama. "Agora você não tem nome. Você é apenas mais uma no casarão", disse a carrasca. Lúcia foi arrastada para os fundos, para um corredor estreito onde portas numeradas escondiam vidas destruídas. Foi jogada em um quarto pequeno, onde a única janela era protegida por grades grossas, impedindo qualquer visão do céu de São Paulo. O luxo do salão não chegava ali. O que restava era uma cama de lençóis gastos e um espelho manchado que refletia o rosto desfigurado pelo terror daquela que um dia foi a menina sonhadora de Ubá. O estalo da chave girando na fechadura foi o som final da sua liberdade. Ela estava no fundo do poço, mas o pior ainda estava por vir. Quando ela tentou gritar pelos pais, a madama abriu a pequena fresta da porta e sussurrou: "Poupe o fôlego. Se você abrir a boca para a polícia, o armarinho Santo Antônio em Ubá pode ter um acidente com fogo. Nós sabemos onde eles moram, Lúcia." O alçapão no fundo do poço acabara de se abrir. Bilhete escrito. Mãe, se você estiver lendo isso, não acredite no que te contarem. São Paulo não é o que eu pensei. As luzes aqui não iluminam, elas queimam. Eu estou presa em um lugar onde o sol não entra, mas o meu pensamento está aí, no barulho da sua máquina de costura. Não venham me buscar. Por favor, fiquem seguros. O preço do meu sonho foi a minha alma, mas eu vou dar um jeito de voltar para casa. Eu juro pelo sangue que corre em mim. Se você está gostando da história, lamento informar que ela vai ficar muito mais tensa. Curta. Deixe sua opinião nos comentários. E se inscreva. Ative o sininho para receber a notificação do próximo episódio. A seguir, cenas dos próximos capítulos. Lúcia fechou os olhos verdes e, por um segundo, o cheiro de desinfetante e incenso deu lugar ao aroma de manga madura e poeira quente de Ubá. Ela conseguia ouvir o pedal da máquina de costura da mãe, um ritmo constante que prometia segurança. Aquela era a sua linhagem. Mulheres que transformavam retalhos em vestidos e silêncio em sobrevivência. Mas ali, naquela masmorra de veludo, a linhagem parecia ter sido cortada. Até que a porta se abriu